Olá, olá! Sou a Cristina, esse é o Tudo sobre Espanhol e hoje nós vamos conversar sobre heterogenéricos. Que raio de palavrão é esse? Heterogenéricos não quer dizer nada mais do que temos dois idiomas em que a mesma palavra existe, mas em cada um deles ela vai ter um gênero diferente. Como assim? Tanto o espanhol quanto a língua portuguesa são idiomas em que os substantivos têm gênero, masculino e feminino. O espanhol e a língua portuguesa são línguas latinas. Além disso, são línguas que são muito próximas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em muitos momentos nós vamos ter a mesma palavra em ambos os idiomas. Uma palavra que existe de uma forma muito parecida nos dois idiomas. Em um idioma vai ter acento, no outro não vai ter. Em um idioma vai ser escrita com um S, no outro com dois, mas são muito parecidas. Que olhando para a palavra, muitas vezes, nem todas, porque nós temos alguns pega-ratões e pega-ratinhos, mas muitas vezes sim, só de olhar para a palavra, nós conseguimos identificar, entender o que aquela palavra quer dizer. Uma das coisas que mais confunde quem está aprendendo espanhol é justamente os heterogenéricos, ou seja, são palavras que na língua portuguesa são femininas ou são masculinas, e na língua espanhola são exatamente o gênero oposto. Então, palavras que no português são femininas, no espanhol são masculinas. Palavras que no português são masculinas, no espanhol são femininas. E hoje eu trouxe 16 exemplos para mostrar para vocês de heterogenéricos, palavras para vocês tomarem muito cuidado, principalmente na escrita. Na fala, esse tipo de deslize, ele acaba passando sem nenhum problema se nós não estivermos falando de um contexto formal, se não for uma apresentação acadêmica, se não for um discurso, se for uma conversa informal ali num restaurante para pedir uma informação, para conversar com alguém, não tem nenhum problema. Mas na escrita, o erro das heterogenéricas acaba comprometendo um pouco mais. Por quê? Se nós errarmos o gênero do substantivo, isso implica em errar a concordância dos adjetivos que estão acompanhando, que estão modificando esse substantivo. Então, pega papel e caneta e te prepara para anotar esses heterogenéricos para não esquecer mais. Vem comigo. Nós vamos começar pelos heterogenéricos mais simples, mais comuns. Aqueles que estão ligados, por exemplo, à alimentação básica. Aí nós vamos expandir um pouco o nosso vocabulário para outros heterogenéricos que são os mais confundidos, os mais complicados para falantes da língua portuguesa. Começando por leite. Leite, em português, é o leite. Leite é um substantivo masculino, mas em espanhol é feminino. La leche. Depois, sal. Em português, nós temos o sal. Em espanhol, la sal. Árvore. Em português, a árvore. Em espanhol, el árbol. Aqui vocês percebem que a gente tem a maior diferença em termos da escrita da palavra. Alarme. Em português, o alarme. Em espanhol, la alarma. Ou seja, aquela terminação em a que, tanto no português quanto no espanhol são, como regra geral, indicação de uma palavra feminina, já denuncia que esse alarma aí é feminino. Computador. Em português, o computador. Em espanhol, la computadora. Mas, para quem achar muito difícil lembrar de la computadora, tem uma palavra em espanhol que também se refere a esse aparelho e que é masculina. Então, pode facilitar um pouquinho, que é el ordenador. Rádio. Em português, o rádio. Em espanhol, la rádio. Percebam que aqui as palavras, apesar de nós falarmos da mesma forma, em português rádio tem acento, em espanhol não tem acento. Então, cuidado. Se tu ficaste em dúvida por que rádio não tem acento em espanhol, clica no link que vai estar aqui embaixo e dá uma olhadinha nas regras de acentuação. Sangue. Em português, o sangue. Em espanhol, la sangre. Nariz. Em português, o nariz. Em espanhol, la nariz. Prisão. Cárcere. Em português, o cárcere. Em espanhol, la cárcel. Aqui vocês percebem que mantém-se o acento no A, mas a terminação da palavra muda bastante do português para o espanhol. Faca. Em português, a faca. Em espanhol é algo completamente diferente. El cuchillo. E se vocês quiserem aprender como falar todos os talheres, faca, garfo e colher, dá uma olhadinha, clica aqui embaixo para assistir o vídeo sobre café da manhã que eu te explico direitinho. Ponte. Em português, a ponte. El puente. Cuidado que, agora fica ligado que puente em espanhol, além de ser a construção da ponte, também pode ser usado para se referir a
algo que em português nós chamamos de feriadão. Quando nós temos um feriado na quinta-feira e aí a gente estende ali a sexta, a gente engata a sexta para que ela vire um feriado maior, em espanhol nós chamamos isso de puente. Pétala, em português, a pétala. Em espanhol, el pétalo. Porcentagem, em português, a porcentagem. Em espanhol, el porcentaje. Estante, português, a estante. Em espanhol, el estante. Sorriso, em português, o sorriso. Em espanhol, la sonrisa. E aqui vocês também percebem que é uma palavra que muda um pouquinho da língua portuguesa para a língua espanhola, mas ainda conseguimos entender do que se trata. Legume, em português, o legume. Em espanhol, la legumbre. Outra palavra que já tem alguma diferença em relação à língua portuguesa, mas novamente nós conseguimos olhar e entender, ter mais ou menos uma noção de a que se refere essa palavra. E aí estão 16 heterorrenéricos que são muito confundidos por falantes da língua portuguesa. Uma coisa que vocês certamente perceberam, e cabe vocês anotarem aí, é que, da mesma forma que na língua portuguesa, substantivos que terminam com o tendem, como regra geral, a ser masculinos. E substantivos que terminam com a tendem, como regra geral, a ser femininos. Nós ainda vamos conversar sobre isso e eu vou te trazer alguns exemplos e algumas exceções para cada um dos casos. E se tu curtisse esse vídeo, se ele te acrescentou alguma coisa e tu gosta de conteúdos como esse, tu queres continuar aprendendo mais sobre espanhol, aprendendo sobre cultura, aprendendo sobre viagens, conhecendo dicas de viagens e, mais importante ainda, aprender espanhol para viajar, curtir esse vídeo, te inscrever, ativar as notificações e mandar para aquele teu amigo que também quer tirar do papel essa vontade de aprender espanhol. Vem comigo!